Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Hoje, o nosso estudo continua aqui. Nós somos o Chico Xavier em Portland. Nós temos o nosso estudo do ESD, agora no tomo 3, o tomo único, como era chamado antes, né? Todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, horário de Los Angeles. O nosso centro é um centro que tem atividades tanto virtuais quanto presenciais, nas segundas, terças, quintas e aos domingos, 2 vezes por mês. Estão todos convidados para quem tiver interesse. Os conteúdos normalmente são gravados e estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, trabalhamos somente com voluntários, então, para todos aqueles que tiverem interesse tanto de doar para o nosso centro, para ajudar, tanto quanto participar na parte do voluntariado, é muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai estar terminando o módulo 2 do terceiro livro, tomo 3 ou tomo único. Nós vamos continuar a aula da Elaine da semana passada e hoje nós vamos conversar sobre criações fluídicas, magnetismo e as aplicações do magnetismo humano, né? E o que que significa isso? A gente vai estar olhando o que compõe, na verdade, a matéria mental. O que são esses fluidos? O que isso tem a ver com o magnetismo, né? E entender como o nosso pensamento, a nossa vontade em ação pode manipular o universo ao nosso redor, mudando a realidade ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa mudar a nossa realidade interior. E como é que a gente pode usar essa mecânica divina? Porque tudo é lei de Deus, né? A gente veio aí estudando as leis divinas, aquelas 10 leis divinas, as leis morais, que são leis espirituais, mas aqui a gente vai estar falando de lei física mesmo. Como uma das alunas comentou, a gente lendo esse capítulo, a gente tem impressão que a gente está tendo aula de faculdade, de magnetismo, de eletromagnetismo, de eletricidade, né? Então, mas é que essas leis da física são também leis de Deus, né? Então, como é que a gente pode usar essa mecânica divina para promover tanto a nossa cura física, assim como a nossa cura espiritual? Como é que a gente pode utilizar o passe? Como é que a gente pode usar a água fluidificada? Como é que a gente vai utilizar a prece para o nosso bem-estar e para o bem-estar do nosso lar? E aí, antes da gente começar, eu coloquei algumas perguntinhas aqui para a gente refletir. Justamente porque o conteúdo desse capítulo é um conteúdo muito complexo, eu queria que alguma de vocês me falasse o que que vocês entenderam que é o fluido vital primeiro. Depois, a gente vai falar, eu queria entender um pouco sobre a qualidade de pensamento e cada uma responde uma. E depois a importância da higiene mental do médium no passe. Por que isso é tão, é um critério tão significativo para o plano espiritual? Então, quem pode me falar do fluido vital? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, Thaís. Que eu entendi que o fluido vital ele faz parte do fluido cósmico universal, que é onde todos estamos inseridos, onde tudo é formado, tudo é criado, tudo é modificado. E o fluido vital é o que está nos seres orgânicos, tanto os vegetais, animais ou humanos. Então não é só o homem que tem o fluido vital. Uhum, É, Deixa eu pensar o que mais. A questão que acho que a Eliane falou muito bem semana passada, a gente nasce com uma quantidade já pré-programada de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. uhum, E aí depende das nossas ações, do que a gente faz, se a gente vai desperdiçar esse fluido vital de uma forma mais rápida ou não. uhum, uhum, E deixa eu pensar se tem mais alguma. Ah, e que tem coisas que a gente pode. Peraí, que tinha uma coisa bem legal que eu anotei. Que eu acho que essas questões de oração, de fazer o bem, de caridade, de tudo isso pode.
Agora, eu não sei se é ter mais fluido vital ou energizar esse fluido vital. Isso eu não entendi muito bem. Tá ótimo. Nossa, muito bom. Quem pode falar sobre o pensamento? Como a qualidade do nosso pensamento altera o nosso dia a dia? Eu queria dizer mais uma coisinha do fluido vital, Tá, pode ser? claro. Nós temos, né, uma quantidade de fluido vital ajustada à nossa programação encarnatória. Eu achei isso super forte e importante, não é? A Uhum. quantidade do fluido vital, nascemos com a quantidade que vamos precisar pela nossa programação encarnatória. Que a Isso gente aí. fica pensando como que a gente adquire esse fluido vital, como aumenta, como que diminui, mas pode diminuir, pode aumentar, mas esta quantidade inicial nos é dada pela programação. Uhum. Isso aí. É como se a gente tivesse um tanque de gasolina, né? E dependendo do tamanho do Exatamente. carro. Então, se a gente pensa num carrinho pequeno, o tanque de gasolina é pequenininho. Você pensa numa SUV, o tanque de gasolina é maior. Você pensa numa picape, aí é um tanque de gasolina gigante, né? Então, com isso, a gente tem aí certa quantidade de energia para a gente viver durante a vida. Mas uma das coisas importantes do fluido vital e que é usado pelos espíritos é no aspecto de recomposição, de cura de células malsãs. Então, através do nosso fluido vital, os espíritos conseguem reparar, na verdade, substituir células espirituais malsãs ou células físicas malsãs por células saudáveis. Daí a importância desse fluido vital também. Quem pode falar um pouquinho da qualidade do pensamento e a importância da qualidade do pensamento nas nossas vidas? Oi, é, com os estudos, né, eu consegui cheguei à conclusão de que a faixa de pensamento da gente, e aí eu demorei um pouquinho para entender fazer a ligação, consegui botar na prática assim a questão da sintonia, né? E aí, se você está com pensamentos mais elevados, você está sempre perto de energias positivas, de espíritos que podem te ajudar. Mas se você está com pensamentos ruins, com pensamentos de sentimentos, e é uma coisa que veio muito forte para mim, que foi quando dos estudos, sentimentos de culpa, mágoa, raiva, é, medo, são sentimentos que alteram o pensamento da gente, a sintonia da gente, e que alinham a gente direto ali com espíritos de baixa frequência. É isso aí. E o pensamento, além disso, ele cria. Nosso pensamento é uma força criadora. Ele cria imagens. Então, uma de vocês tinha me falado: ah, eu não consigo chegar perto de uma pessoa em casa. Por quê? Porque o pensamento dessa pessoa, primeiro, que ela provavelmente tá com algum problema, com sofrimento, com alguma preocupação, ela baixou o padrão vibratório. Houve aproximação de um espírito inferior que está na mesma sintonia. E essa pessoa começa a criar imagens mentais ao redor dela, desconfortáveis. Até por isso que muitas vezes nos trabalhos mediúnicos a gente sente a aproximação de um espírito sofredor, a gente sente o mal-estar dele. A gente não consegue respirar, a gente sente ansiedade, a gente sente a repulsa, a gente sente o ódio. Isso tudo é matéria mental. A matéria mental, ela vai ter cor, ela vai ter cheiro, ela vai dar sensação, ela tem densidade. Então é importante a gente entender, e isso é uma coisa muito normal do nosso dia a dia, eu tô preocupada com a saúde do meu marido. E aí eu foco na preocupação. Tô preocupada com a saída do meu marido. Tô preocupada com a saída do meu marido. Ai, meu marido tá doente. Ai, meu marido tá doente. E aí, qual é a qualidade do pensamento que eu tô colocando? A de preocupação ou a de saúde? A de preocupação.
E normalmente é uma coisa que a gente faz naturalmente. A gente pensa no que a gente não quer. Se eu falar para todo mundo agora, olha, maçã vermelha, o que que veio na mente de vocês? A imagem de uma maçã vermelha. Não veio de uma abóbora laranja. E é a mesma coisa com a força do pensamento. A gente acaba pensando nos problemas e formatando e mantendo esses problemas ao nosso redor. A Viviane escreveu aqui, em relação ao pensamento, ele molda a nossa realidade, pois o pensamento é energia e frequência. Outro exemplo, meu casamento não tá bom, meu marido dá trabalho, minha esposa não me entende. Qual é a energia que eu tô colocando? É essa. Eu não gosto do meu cunhado, eu não gosto da minha sogra. Qual é a energia que eu estou colocando? Então, essa é a frequência que vai estar atraindo, como a Viviane está falando, os espíritos que estão na mesma sintonia. Nessa aula a gente viu as sintonias curtas, ultra curtas, que são dos espíritos mais superiores, e as muito longas, que são dos espíritos que não, nossa esfera. A hora que a gente tá com essa sintonia de preocupação, de culpa, de raiva, como a Rachel falou, por quê? A gente está preocupado com as coisas do dia a dia, e essa é a qualidade do pensamento que eu vou estar alinhado. Essa vai ser a qualidade dos espíritos com que eu vou estar alinhado. São esses os espíritos que vão estar convivendo comigo na minha casa. Obrigada, Viviane. Então, para a terceira pergunta, por que que a higiene mental do médium de passe é tão importante? O que que acontece se o médium de passe não faz evangelho no lar? O que que acontece se o médium de passe não consegue ter paz dentro dele? O que que acontece se esse médium, e eu só estou falando de desvios morais, eu não estou falando de fumar, de comer errado, de beber, não estou falando isso não. Isso também, mas não é disso que eu estou falando agora. O que que acontece se esse médium de passe, ele é infiel no casamento? Ou ele é corrupto? Ou ele é desonesto, mentiroso, fofoqueiro? Por que que a higiene mental do médium é importante? O que que acontece no passe? Transmissão de energia. Então, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, mas a Rosaura falou uma coisa que é exatamente isso. E se a minha energia é tóxica, se a minha energia tá muito ruim, como a Viviane falou, tá em desarmonia, se a pessoa que está sentada na cadeira tiver em desarmonia também, se a pessoa que estiver na cadeira não sentar e fazer a prece, por isso quando a gente pede para a pessoa sentar na cadeira, a gente olha no olho dela, a gente dá um sorriso, a gente faz um contato. A gente mostra para a pessoa que eu tô enxergando você, Rosário, quando você senta na cadeira. Você tá aqui, eu tô vendo você. A gente dá um sorriso. É como se a gente tentasse dar um abraço virtual ali, mental na pessoa, para que ela mude de sintonia. Porque quem vai tomar o passe? Quem de nós não vai tomar o passe e não pensa nos problemas de casa? Não pensa nos problemas do trabalho? Agora, o que acontece? Se a pessoa que vai dar o passe está em desarmonia, e a pessoa que sentou está desarmoniada e a desarmonizada, existe uma ligação. Se a pessoa que estiver sentada tiver merecimento, os mentores vão lá isolar o médium que não vai estar doendo nada do seu fluido vital. Vai ser puramente um passe espiritual. Uhum. Aí a pessoa vai ser ajudada com o passe espiritual. Só. Mas se a pessoa não tiver merecimento, ela vai piorar. Olha a responsabilidade do médium, gente. Então vamos continuar aqui.
Como eu falei, a gente vai estar falando das criações fluídicas, né? Quando a gente pensa nesse capítulo do roteiro 3, módulo 2, é o pensamento como força criadora, geradora, capaz de manipular os fluidos, né? O fluido cósmico universal, que, que como uma de vocês comentou, é essa massa que existe ao nosso redor gerando formas pensamento que vão estar refletindo ao nosso redor. Essas formas pensamento são enxergadas pelos mentores. Essas formas pensamento são enxergadas pelos nossos companheirinhos inferiores também. Eles não conseguem ler nosso pensamento como os espíritos superiores, mas eles conseguem ver as formas pensamento. O livro fala do desejo central, do livro Ação e Reação, né? Então, a gente entendendo isso, vai ver como essas imagens fluídicas vão estar impactando a psicosfera da nossa casa. Não só a minha pessoal, influenciando as pessoas que convivem comigo, o meu lar, os meus filhos, meu marido. A gente fica pensando, não, o pensamento é meu, eu penso o que eu quiser. Você pode pensar o que você quiser, mas você pode estar trazendo um caminhão de lixo para dentro de casa. É isso que você quer? O roteiro 4 fala do conceito do magnetismo, né? Como esse fluido magnético que é o nosso fluido vital. Fala fluido elétrico, ectoplasma, enfim. E aí ele faz uma diferenciação entre o que um magnetizador normal faz versus o que um médium curador com auxílio do plano espiritual vai fazer. E a terceira parte da aula fala das aplicações do magnetismo humano, né? O porquê que na casa espírita a gente tem os passes mistos. O que é o passe misto? Passe misto é esse que tem o médium ali junto. Tem vários tipos de passe misto. Mas aí a gente vê que a eficácia terapêutica de um passe vai muito além de um monte de gesto. O que que precisa para a gente melhorar com o passe? Também fala aí desse magnetismo, água fluidificada, e quando a gente pensa, a gente pode pensar na água fluidificada que eu ponho dentro do meu copo aqui enquanto eu estou em aula. Por que que é diferente a água que fica dentro da garrafa do centro versus a garrafinha que eu levo para mim, né? Então, a gente percebe que quando a gente sugere para vocês, pega uma garrafinha, pega uma para o seu filho, traz uma para o seu marido, para sua esposa. É porque quando a gente tem uma garrafinha específica, os mentores vão estar colocando aqueles medicamentos espirituais especificamente para aquelas pessoas. Quando a gente fluidifica aquele garrafão do centro, eles estão colocando aqueles medicamentos que servem para todo mundo, do tipo paz, do tipo paciência, do tipo bom ânimo. Mas eu posso estar precisando de outras coisas. O meu pâncreas pode estar doente. Eu posso estar com pressão alta. Não sei. E a gente tem que lembrar que as doenças estão no perispírito. O corpo é o reflexo da doença do perispírito, que é outro erro que a gente faz, porque a gente faz a prece falando, ai, Deus, tira essa doença de mim. Será que é isso que eu preciso? O que que adianta curar o corpo se eu não curei o espírito? Pois se a doença é para eu aprender alguma coisa, gente, enquanto eu não aprender, eu vou adoecer de novo, né? Então vamos voltar um pouquinho, pensando na Trindade Universal. Eu vi que tem mais um. É, a energia de desarmonia é transmitida para a pessoa que está. Alguém. Ana, não consigo ver. Mais alguém? Ah, tá bom. Acho que tá todo mundo vendo meu slide? Sim? Tá bom. Bom, então, para a gente compreender um pouco o magnetismo, eu queria dar um passo para trás para a gente lembrar da Trindade Universal, explicada na questão 27 do Livro dos Espíritos, que fala que Deus é o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois a gente tem dois elementos que são criados: o espírito e a matéria. O que não for matéria é o espírito. O que não é o espírito
é matéria. Perispírito é matéria? É matéria. A mesa é matéria? É matéria. A onda de rádio é matéria? É matéria. A onda do pensamento é matéria? É matéria. E aí o espírito, por ser extremamente sutil, e a gente não tem uma definição que a gente consegue entender direito o que é o espírito ainda, né? A gente consegue entender que é uma energia, mas não tá no nosso cabedal de conhecimento ainda para conseguir decifrar o que seja exatamente o espírito. A gente só sabe que é um ser extremamente sutil. Ele não consegue atuar diretamente na matéria densa. Então ele precisa de um elemento intermediário, uma espécie de cola, de grude, de veículo. E aí é que entra o fluido cósmico. Então, esse elemento fluido cósmico vai unir o pensamento à matéria tangível. O, o, o fluido cósmico é como se fosse uma grande piscina que todos nós estamos mergulhados. Imagina que nós todos somos peixinhos. No Velho Testamento se falava do sopro de Deus. A gente olha para ele como se fosse o hálito de Deus. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar é que se Deus é amor, no pico da sua perfeição, tudo que Deus faz é baseado em amor. Esse hálito de Deus é o quê? É amor. Então nós estamos mergulhados no amor de Deus. Aí alguém pode falar para mim, mas como é que eu não sinto esse amor se eu estou mergulhado no amor de Deus? Como? Por causa da sintonia. Para eu conseguir sentir essa sensação de paz, de aconchego, de bem-estar, é necessário que eu mude a minha sintonia. Esse plasma divino envolve todos nós. E isso faz uma outra coisa, gente, que é muito importante nós compreendermos. Faz com que todo mundo esteja conectado. Não existe separação entre nós. A separação que a gente enxerga é criação da nossa cabeça. Através dessa matéria primitiva, primária, que é o fluido cósmico, aí deriva tudo, acontece tudo. Ele é altamente maleável. Ele pode variar dos estados mais rarefeitos aos imponderáveis até os mais complexos e materializados, né? E mais imponderáveis que eu quero dizer, desde os fluidos espirituais que a gente recebe na hora de um passe, até os condensados, como a cadeira ou o computador que a gente está usando agora. Da mesma forma que a molécula vai estar se organizando em formas diferentes, a gente vai estar vendo esse fluido cósmico sendo moldado de acordo com a nossa vontade. E de quem é essa vontade? E eu acho que isso é fundamental a gente entender. Porque, da mesma forma que Deus cria as coisas ao seu redor, Deus, Criador de tudo, quando Jesus fala, vós sois deuses, ele está querendo dizer que nós estamos criando tudo ao nosso redor o tempo todo. Nós estamos criando a nossa saúde, nós estamos criando a nossa paz, nós estamos criando a nossa doença, nós estamos criando a nossa ansiedade, nós estamos criando a nossa dor. E como a Thaís comentou, a partir do fluido cósmico tem o fluido vital. E o fluido vital é aquele que dá vida aos seres orgânicos. Quer dizer, uma pedra não tem fluido vital. Ponto. Só os seres orgânicos, como a Thaís falou, têm o fluido vital.
E como a Rosaura comentou, eu gosto de olhar para esse fluido vital como um tanque de gasolina, ou como uma bateria. Quando esvazia esse tanque, existe a morte orgânica, né? Mas como a gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, a gente vê, a gente entende que não existe fatalismo na nossa vida, na nossa encarnação. A gente não vem predestinado e aquilo tudo vai acontecer como está escrito no nosso programa reencarnatório. Não, gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio. No caso do livro que conta, existia essa senhora, uma senhora de idade, que estava falecendo, a filha dela estava grávida, ela tinha um enteado, um menino, que iria um dia se consorciar com a filha que estava na barriga da mocinha, desse bebezinho que estava para nascer. Esse menino, apesar de uma criança simples, adotada ali pela família, era um ser muito evoluído, com muita responsabilidade espiritual. Então, ele vendo que a senhora idosa, a protetora dele, estava falecendo, ele se preocupou da filha dela ter um aborto espontâneo por sofrimento. Então ele vai e pede, ele faz uma oração intercessória. Olha o poder da oração. Pedindo que ela recebesse uma moratória, uma extensão da sua encarnação para poupar a saúde da filha. Olha que coisa linda. Peraí, Ana, então quer dizer que meu pai tá morrendo, eu posso rezar para ele não morrer? Pode, mas não deve. Se não for por uma razão razoável. Porque cada um de nós tem a nossa missão aqui na Terra. A gente tem o relógio de Deus. Nesse caso, o pedido do menino não era um pedido egoísta. Quando eu tô pedindo, não, não quero que a minha mãe morra porque eu não sei viver sem ela, isso é egoísmo. Aí existe essa moratória é dada. Então a gente vê que até o fluido vital, ele pode ser reenergizado. É como se tivesse aí uma bateria externa que nem a gente vê nos carros, para dar um plus aí, uma recarregada. Então, existem situações específicas, desde que haja merecimento e necessidade. Aí os benfeitores espirituais conseguem fazer essa transfusão magnética, reabastecendo esse tanque de gasolina e estendendo a vida na Terra. Então, se eu acho que eu nasci para sofrer, se eu acho que eu nasci para, sei lá, ser doente a vida inteira. Não, gente. Cada um de nós é dono da nossa história. Não, eu nasci para ser pobre, vou ser pobre a vida inteira. Quem falou? O que que você está fazendo? Você está estudando? Você está trabalhando? Você tem disciplina? Você tem perseverança? Você não sabe. Desde que haja merecimento, necessidade, desde que não seja um pedido egoístico, as nossas preces vão ser ouvidas. Então, nós também, através do passe, do autopasse no chuveiro, a gente vê aí, estudou nesse capítulo a, a importância da água, né? Como esse elemento super simples e altamente magnetizado, porque pode ser altamente magnetizado. A gente pode revitalizar o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso estoque energético, né? E aí a gente pensa um pouquinho, né, em relação ao pensamento. Pensamento é energia. Pensamento é matéria. Vou repetir. Pensamento é matéria. Então, imagina que o pensamento, uma analogia, é
uma receita de um bolo de chocolate. Ai, eu adoro bolo de chocolate. E aí eu penso no bolo de chocolate com brigadeiro em cima, granulado, tal. Eu posso visualizar a receita. Eu posso ter a imagem do bolo na minha frente, sentir o cheiro do bolo. Mas o bolo, para o bolo aparecer, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que pegar a farinha, vou ter que pegar o ovo, vou ter que pegar o açúcar, o chocolate, etc. Eu vou ter que ir na cozinha, vou ter que bater a massa, vou ter que ligar o forno. Quantas vezes eu faço isso, gente? E eu vou trazer isso para o dia a dia. Eu quero ter um casamento bom. O que que eu estou fazendo para o meu casamento ser bom? Além de reclamar. Eu quero ter uma saúde melhor. O que que estou fazendo para eu ter uma saúde melhor? Além de tomar remédio. Eu quero ter meus filhos educados. O que que eu estou fazendo para os meus filhos serem boas pessoas, bons seres humanos? Porque a gente sabe que não existe missão maior na Terra do que a maternidade. A gente viu isso num capítulo, de 2 capítulos atrás, que tem lá no plano espiritual, tem escola para mãe, para a gente aprender a ser mãe, para as mães falidas. Tem escola para os pais falidos. Se a gente errar no tudo, a gente não pode errar nisso, gente. O que que eu estou fazendo? Porque precisa de muita força de vontade para educar filho. Precisa de muita perseverança para educar filho. E não tem tag de devolução, a gente sabe disso. E se a gente resolver usar o tag de devolução e falar, ó, desisto, a hora que chegar lá em cima, vão perguntar pra gente, e aí? O que que você fez? Então a gente vai estar manipulando o fluido através dessa junção do pensamento, gerando uma forma, e com a vontade colocando em ação. Com isso, a gente vê que o pensamento é matéria. Ele vai ter peso, ele vai ter cor, ele vai ter densidade, ele vai ter cheiro. E aí, Rachel, a gente vê o porquê que tem certas pessoas que você não consegue chegar perto. É a forma de pensamento. Peraí que tem um comentário aqui. Elaine, pegando um gancho no que a Ana falou do hálito divino ser amor, eu gosto de pensar que esse é um dos motivos, ou se não o motivo pelo qual conseguimos acalmar nosso sistema nervoso, regulando a nossa respiração. Uhum. O prana, né, Elaine? Isso aí. O prana não é respirar. O prana é muito mais do que a respiração. É exatamente esse silêncio da mente para a gente se conectar com Deus. Ao passo que inalamos mais ar, que contém muito mais do que a nossa ciência humana já desvendou, e inalamos o amor de Deus. A gente aprende que através desses exercícios de pranayama, a gente consegue regular o nosso sistema parasimpático. A gente consegue deslugar o nosso cortisol. Então, aquela sensação de ansiedade, de depressão, melhora. É a hora que a gente olha para dentro em vez de olhar para fora, né? Então, continuando. O pensamento é a força criadora da alma. Ele funciona como força motriz que atua diretamente sobre o fluido cósmico universal e que vai estar gerando ondas e radiações específicas ao nosso redor. Nos livros de André Luiz, a gente aprende inclusive que nós não temos noção, a gente não consegue compreender a seriedade do pensamento, porque senão a gente vigiava mais. Esse agente essencial que é o pensamento, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, vai ser a extensão da nossa vida. Então ele funciona semelhante às ondas sonoras. Eles vão para o espaço, eles vagueiam no espaço. Eles são individuais. Eles transportam a nossa intenção.
a nossa emoção. E eles vão estar se conectando com aqueles semelhantes através da sintonia. A nossa mente vai estar atuando sempre como um transformador, como gerando essa energia, moldando esses pensamentos e como um receptor, recebendo essas informações de outras pessoas. Então, quando eu estou dentro da minha casa com os meus filhos, com meu cônjuge, com meu parceiro, parceira, eu estou nessa troca simbiótica de energias. Por isso, quando a gente fala, você está fazendo evangelho no lar, é importante. Por que o evangelho no lar é importante? Porque é o momento que a gente vai estar fazendo essa limpeza da qualidade dos pensamentos que estão ao nosso redor. Pensamentos que a gente traz de preocupação, de raiva, de tristeza, de ansiedade e que ficam muitas vezes impregnados na nossa casa. Se eu vou para o meu quarto de dormir e eu fico pensando nos problemas do dia a dia, problema com o filho, problema com o trabalho, problema financeiro, problema de saúde, como é que tá a parede do meu quarto, gente? Me fala. Como é que tá a parede do meu quarto, gente? Como é que tá embaixo da minha cama? Se na hora que eu vou dormir eu ligo a televisão e aí eu assisto aqueles filmes que a gente espreme e sai sangue, como é que tá o campo mental do meu quarto? Quais são as imagens que estão ao redor da minha cama? Aí eu falo, mas eu não consigo dormir, eu deito, eu não consigo dormir. A gente precisa fazer a higiene do sono. E a higiene do sono vai muito além do ler um livrinho, escovar o dente cedo, fazer a prece. Tem esse aspecto também. O livro fala das criações fluídicas, né? Que são criações que elas não desaparecem no ar. Essas formas pensamento. Elas funcionam como fotografias da nossa psicosfera. O que que significa isso? Do nosso mundo exterior, nosso mundo exterior, da nossa aura. Elas ficam gravadas na nossa aura. Se a gente tivesse uma máquina, né, a máquina Kirlian, por exemplo, vai perceber as cores que estão nos envolvendo, baseado no conteúdo que está gravitando ao nosso redor. No livro Ação e Reação, como a gente estava conversando agora há pouco, ele fala, inclusive, que essas imagens elas ficam coladas na gente, no nosso perispírito. E a gente vira esses livros abertos para os espíritos que nos rodeiam. E se cada um de nós tem 7 obsessores, eles estão vendo aí quem nós somos. Eles estão enxergando o nosso mundo interior. Porque o nosso mundo interior está criando o nosso mundo exterior. Com essa argila mental, usando como base o fluido cósmico. Então eu posso chegar para minha mãe, né, conversando com ela, falando, agora há pouco, né? Não, tá tudo bem, eu tô bem. E aí os espíritos aqui do lado estão tudo rindo, né? Aham, falou, né? Tô vendo. Chutou o cachorro, gritou com o filho, ficou impaciente, tá ansiosa, deprimida, não consegue dormir, toma 3 remédios de tarja preta. Eu posso falar o que eu quiser, gente. Eles estão vendo. Não é que eles estão lendo meu pensamento, mas eles estão enxergando a qualidade mental que eu tenho. E por sintonia, eles se ligam a nós. Então, devido à natureza vibratória do nosso pensamento, a gente vai estar atraindo esses seres. Então, o que que acontece? Eu vou lá tomar passe, vou no centro. Ana, eu já fui no centro, tomei passe 6 semanas, não senti diferença. Por quê? Será que é porque os benfeitores não ajudaram? Pode ser. Dependendo, o centro não é bom. Mas Jesus falou: buscai e achareis. Então, não estou entendendo, né? Porque
para a gente receber ajuda, a gente precisa querer receber ajuda. Eu tenho que fechar o guarda-chuva, gente. Primeira pergunta que Jesus fazia é: o que que você quer de mim? Então, as ideias que a gente está criando vão estar colocando cada um de nós em comunicação direto. A gente está partilhando essas energias e vão colocar a gente em comunicação direta com aquelas pessoas que têm a mesma senha de Wi-Fi. É uma coisa tão fácil da gente entender, não é? Se a gente pensar em senha de Wi-Fi. Então, cultivar os pensamentos elevados é o melhor método de proteção contra a obsessão. Por quê? Porque eu elevando os meus pensamentos, eu mudando a minha onda vibratória, eu alongando, ou melhor, eu encurtando as minhas ondas vibratórias, elas não conseguem sincronizar com as criações inferiores desequilibradas dos obsessores. E aí a gente vê o quê? A gente vê que no momento do nosso pensamento, a primeira pessoa que está sendo impactada é quem? Nós. Então, aqui, né? Tava de novo comentando, conversando com a mamãe um pouquinho antes da aula, comentei com ela que eu estava estudando hoje o dia inteiro, conta de estar com visita as últimas 3 semanas. Então, hoje foi dia de estudo aqui em casa, né? Aí ela falou assim, nossa, você deve estar no céu. Eu falei, é. Teve hora na aula, que eu tava preparando a aula, que eu chorei. A gente fica cansado de preparar a aula, né? Mas a gente eleva o padrão vibratório, sintoniza com os mentores. Mas ao mesmo tempo, se eu sou tomada pelo pânico, pelo medo, dizendo, ai meu Deus, eu não dou conta, ai meu Deus, tá difícil demais. O que que é a primeira coisa que acontece? O coração da gente dispara, dá nó na garganta, falta ar, dá dor de barriga, embola o estômago. O meu pensamento de preocupação, meu pensamento de ansiedade já me adoece fisicamente. Da mesma forma, esse pensamento pode tanto ser uma faquinha, né, um dardinho em mim, quanto pode ser um bálsamo. Se eu falo para os meus filhos, você não tem jeito, você faz tudo errado, você é burro, você não consegue fazer nada, você não me ouve. Qual é a forma de pensamento que eu estou criando, gente? Para essa criança. E muitos de nós escutou isso, crescendo, não foi? Eu sou burra, não dou conta, você não tem jeito. E aí a gente fica com 50 anos e fica ainda pensando nisso, gente. Porque de alguma forma, esse dardinho entrou e machucou. Então aí é necessário que a gente cure essa lesão emocional dentro de nós. Pra gente conversar com essa criança de 5, 10 anos e falar para ela o que a gente queria que ela escutasse. Você é inteligente, você é boa, você é forte, você dá conta de tudo. Você vai conseguir, você é uma pessoa do bem, você se esforça. Mesmo que não exista uma terceira pessoa para falar isso para essa criança, eu tenho que falar. A, a, a Rachel tá falando que os espíritos falam para ela que é a gente que chama eles. É verdade. A gente chama pela nossa sintonia. Espíritos bons e espíritos inferiores, né? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que sempre que a gente quiser mudar a nossa vida,
a gente tem que olhar no lado de fora da nossa vida. A gente tem que olhar o lado de dentro, né? Então, quando a gente olha ao nosso redor e tá tudo bagunçado, que eu não tô dizendo só bagunçado fisicamente, tá tudo bagunçado. Gente, tá na hora de parar e refletir. O que tá do lado de fora é reflexo da confusão do que tá do lado de dentro. E eu não tô falando só do sapato no meio da sala, eu não tô falando só da sujeira do carpete. Eu tô falando de tudo, gente. Do lado moral também. O ambiente externo, ele é reflexo do interno. E às vezes o primeiro passo, isso não é assim esse espírito tá falando, não, gente. Isso a ciência acadêmica fala. Feng Shui fala, vai arrumar o armário do seu banheiro, vai arrumar o seu closet. Você vai ver a mudança que vai dar. Então, às vezes, o primeiro passo para a gente mudar a nossa energia mental é a gente arregaçar as mangas e fazer uma faxina na nossa casa, dar um jeito naquele armário que tá uma zona, doar aquelas roupas que a gente não usa, olhar as coisas velhas do banheiro, botar no lixo. A gente tem que mudar a energia do lado de fora, porque muitas vezes essa energia deletéria, parada, ela tá estagnada. E a gente movimentando essa energia, ela vai ajudar a gente a fazer a nossa faxina mental. Não adianta eu querer ficar falando, não, meu problema é porque meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, a situação é essa. Não, gente. Vamos olhar para dentro. O exercício do EJA é olhar para dentro, não é olhar para fora. Quando a gente estava estudando as 10 leis morais, a gente trouxe várias analogias com a reforma íntima, exatamente por causa disso. Voltando ao livro, Ação e Reação, no capítulo 8, o instrutor Leonel tem uma aula do obsessor. Ele conta que tem uma escola de obsessores no plano espiritual. Assustador, porque não tem uma escola de servidores do bem. Desse jeito, estruturado, com tanta estratégia, com tanto detalhe. Como eles fazem? E aí, eles falam desse desejo central, que é o foco principal dos nossos interesses, sentimentos mais íntimos. Então, o instrutor Leonel, ele explica e fala que através desse desejo central, esses obsessores conseguem entender a verdadeira natureza da nossa personalidade e que vai estar atraindo os acontecimentos ao nosso redor. Peraí, Ana. Então as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida estão sendo atraídas por mim? Sim. Então não é Deus? Não, necessariamente. Porque a gente aprende no livro Evangelho segundo o Espiritismo que 80% das coisas que acontecem na nossa vida, os rolos e embolos, não estão no plano. Não estão no planejamento estratégico reencarnatório. São causados pela nossa própria incoerência, pela nossa invigilância. Difícil isso, né, gente? Fala sério. Difícil isso a gente escutar isso. Você falou alguma coisa, Rachel? Muito perigoso também. Perigoso por quê? O que a gente pensa, o que a gente atrai para perto da gente, é muito perigoso. A gente está numa faixa muito baixa o tempo todo para o que a Uhum, gente está atraindo. É muito uhum. sério, muito sério. Essa emissão dos pensamentos que você está falando, que está muito alinhado com o conteúdo do slide. Então, se a gente fica só pegado nos desejos superficiais, rotineiros, a gente vai estar emitindo essa vibração de pensamento que é muito básico. Se eu só vivo para viver, comer, dormir, trabalhar, fazer sexo.
Gente, eu sou um zumbi. Eu tô em estado sonambúlico, como disse o Divaldo. Eu tô dormindo. Existe esse reflexo dominante em que cada indivíduo está sendo atraído exatamente para situações, ocupações, posições que ele prefere, que ele cultiva, que ele procura mentalmente. Não, Ana, eu não procurei esse problema. Não procurei esse problema. Não, Ana, eu não procurei esse tipo de pessoa doente na minha vida, violenta. Gente, será? Então é o momento da gente parar e reavaliar. Procurar uma ajuda médica, procurar uma ajuda psicológica e reavaliar os nossas prioridades. A gente tem dentro desse desejo central um identificador, gente, um RFID, onde a gente deposita a nossa energia e que vai ser identificado em qualquer lugar que a gente esteja. Muito tempo atrás, coisa de papo de engenheira, né? Deixa eu pensar, eu acho que gente, faz muito tempo, uns 20 anos atrás. Quando eu tava começando essa coisa de wireless, não sei o que lá. E aí a gente foi colocar um sistema de wireless de RFID dentro do Target, 20 anos atrás. E aí era muito interessante, porque o estudo que estava sendo feito, que o cliente tinha pedido, era que eles queriam entender qual era o comportamento do cliente. Quanto tempo ele parava, qual era o lado da prateleira que ele olhava primeiro, qual era o caminho que ele fazia dentro da loja, se ele sempre comprava a mesma coisa. Gente, a gente tem o RFID espiritual. Os espíritos estão olhando pra gente. Isso chama sintonia. Aí eu penso assim, não, eu tô muito infeliz, eu vou viajar. Tô triste, nossa, não aguento mais, vou pra Paris. O que que acontece, gente? Eu deixo os meus problemas em casa? Não, eles vão junto pra Paris. Estão lá na Torre Eiffel junto comigo. E o RFID também. Os companheiros tudo no avião comigo. Então esses ensinamentos estão muito ligados aos estudos de causa e efeito que a gente já aprendeu. A gente fica olhando para o efeito e esquece da causa. No livro que a gente está dando aula, nos Mensageiros, depois desse curso, ele fala dessa cegueira espiritual que a gente tem, olhando só para o efeito sem olhar a causa. Gente, a gente precisa do despertamento consciencial aqui, né? Compreender que a gente está construindo o nosso próprio destino, dependendo daquilo que a gente está mais valorizando e que a gente está alimentando intimamente todos os dias, que são baseados na sintonia. O livro fala das ondas longas, médias, curtas, ultra curtas, que são aqueles pensamentos dos espíritos mais evoluídos, né? Os nossos pensamentos emitem ondas de rádio. As ondas superiores são super velozes. E muitas vezes, quando a gente está tomado por uma tristeza profunda, por uma raiva profunda, a nossa prece não chega. Ela não chega, não alcança, porque a onda não está sincronizada. Aí, de repente, tem algum benfeitor, o nosso anjo da guarda, que tem uma paciência enorme com a gente. Aí ele vai lá dar um passe, acalma a gente, ou ele chama um outro benfeitor, intermediário, para ver se ajuda a nossa vibração. Coloca lá um remadinho na nossa água do lado da cama. Conversa com a gente para ver se a gente consegue sintonizar um pouquinho melhor. Aí alguém pode perguntar para mim, mas e aí? Adianta eu rezar para Jesus? A prece chega. Se eu rezei com o coração,
se eu pedir de verdade. Agora, provavelmente vai ser por intermediário, porque é outra sintonia. Eu, dentro da minha faixa vibratória, eu não consigo chegar em Jesus. Reza pro seu anjo da guarda, tá bom demais. Ele vai ajudar. Então, nesse processo obsessivo que a gente estava falando, as entidades não vão estar atacando a gente aleatoriamente, como a Rachel falou muito sabiamente. A gente está chamando. Então, se eu sou alguém que está em recuperação de alcoolismo, eles estão sabendo disso. E de repente, de uma forma sutil, através de manipulações fluídicas, sugestões mentais, vem uma amiga me visitar e traz uma garrafa de vinho e fala pra gente: "Ah, vamos comemorar, né? Tô com promoção no trabalho, recebi um aumento". Então a gente recebe aquele estímulo constante dentro daquele ponto de fragilidade da nossa vontade. Por quê? Porque o obsessor está usando o nosso próprio magnetismo viciado contra nós mesmos. E o que que é esse magnetismo? É um fenômeno intrínseco à vida. Ele faz com que a vontade do espírito comande o corpo e nos auxilie aí na nossa caminhada evolutiva. O livro fala que o termo vem de Magnésia, que foi uma cidade antiga onde tinha o magnetite, que é a pedra do ímã, né? E aí no conceito espiritual humano, o fluido magnético é sinônimo desse fluido vital, como a gente falou, fluido elétrico animalizado, que é esse elo indispensável entre o espírito e a matéria orgânica. O fluido vital, como eu estava falando, ele tem a capacidade de modificar o estado molecular dos corpos, tanto os corpos físicos quanto os corpos espirituais, o perispírito. Daí a importância de eu ter um bom fluido vital, um bom ectoplasma. Para algumas de vocês que faz parte do nosso estudo do mediúnico de quinta-feira de manhã, tem a brincadeira da qualidade do ectoplasma, que muda aí a facilidade de cura dos doentes, né? Ele é uma fonte de reparação. Ele consegue restaurar os órgãos doentes enfraquecidos. Como? Através da nossa boa vontade. A nossa vontade é essa força que impulsiona a mudança. Ela é 100% na direção da ação que a gente quer. A nossa vontade vai estar desenvolvendo, direcionando o fluido, seja ele o fluido animal ou espiritual. Por quê? Porque existe fluido espiritual, pois não existe o passe espiritual, não existe a ajuda dos benfeitores espirituais, a fluidificação da água. É crucial a gente entender que o fluido vital, ele não depende da abundância do fluido, mas da qualidade da moral. Então, pode ser alguém que tem muito ectoplasma. É rico nessa energia vital. Mas qual é a qualidade moral daquele ser? Essa qualidade moral, que eu não estou dizendo só em falar mal dos outros, em roubar, em matar, em ser infiel. Não. Eu estou falando de invigilância, de prepotência, de egoísmo. Então, às vezes, esse orgulho disfarçado. É isso que vai estar alterando a qualidade do meu fluido vital. A Nátia está falando, a nossa vontade vai
potencializar a ação magnética. Vai. E aí a gente vai aí para essa parte do roteiro do 4 e 5, né? Falando de magnetismo. O magnetismo animal, o magnetismo humano, é aquela pessoa que está doando seu próprio fluido vital. Quando um magnetizador atua assim, ele pode estar esgotando o seu fluido vital, então, o seu próprio estoque, né? E a eficácia do tratamento de um magnetizador depende muito da saúde física da pessoa, depende dele não ter vício, não pode fumar, não pode beber, porque esses vícios vão estar poluindo esse fluido. Por isso é que fala que a gente não pode comer carne vermelha na noite anterior do trabalho. Não pode beber álcool na noite anterior do trabalho. No dia anterior, na verdade, não na noite. A qualidade da sua vida moral e emocional vai estar atuando na qualidade desse fluido vital. Por isso a importância da reforma íntima, né? Quando a gente pensa naqueles personagens, né? Que nem o Magneto, que consegue mover os metais de acordo com a sua mente, a gente vê que o fluido vital, ele também, através da nossa mente, ele vai poder estar substituindo células doentes por células saudáveis, como explica André Luiz em vários dos seus livros. E é aí que acontece a cura espiritual daqueles espíritos doentes que vêm para o auxílio e a cura dos encarnados. Aí tem o magnetismo espiritual. O magnetismo espiritual pode vir dos espíritos, pode vir da gente também. E a gente vê isso nas casas espíritas. Claro que o meu magnetismo espiritual é bem porcaria. Por quê? Porque eu sou um espírito inferior. Quando a gente pensa em Jesus, que juntava aquele fluido vital puro com magnetismo espiritual puro, a pessoa tocava na veste dele e se curava. Ele fazia lama com a saliva e fazia o cego de Jericó enxergar. Então, aqui no magnetismo espiritual, a gente não vê a intermediação do fluido vital animalizado, do encarnado. São os próprios espíritos que manipulam os fluidos puros da espiritualidade e aí derramam sobre a pessoa necessitada. Mas a gente também tem um magnetismo espiritual. Mas o nosso é bem mais ou menos. Quando a gente está na palestra e no passe da segunda-feira, que a gente faz o passe coletivo, que fala todo mundo fecha os olhos, faz uma prece, nós estamos recebendo nesse instante um passe espiritual, é isso, né? Ele tem a capacidade também de harmonizar o nosso corpo, o nosso perispírito. E tem o magnetismo misto, que é onde existe o fluido vital do médium com o aspecto do magnetismo espiritual. E essa é a fórmula mais poderosa que a gente usa e que é muito comum nas casas espíritas, que é o passe misto. E, e é uma diferença muito grande entre o médium curador, né? Nem todo mundo que dá passe tem esse tipo de mediunidade curadora, mas todo mundo pode dar passe. Por quê? Porque a gente está sendo instrumento do plano espiritual e. Só um instantinho, Thaís. Ou de um magnetizador comum. Por exemplo, o magnetizador comum pode ser uma pessoa que faz o reiki, que não faz uma prece antes. O médium curador, ele não vai estar doando exclusivamente seus fluidos orgânicos. Ele funciona como um fluido condutor da espiritualidade superior. Ele vai estar recebendo esses fluidos de altíssimo valor, condensa com a sua própria vibração. Por isso que é importante a gente ser esse vaso puro. E como é que a gente vira vaso puro? Como é que a gente limpa um vaso? Jogando água limpa. Então, o trabalho faz com que a gente melhore. Então, pela sua própria
pelo seu próprio trabalho, ele transmite esses fluidos espirituais, essa vibração, e ajuda o doente físico. Então, ele recebe o doente físico, recebe essa carga energética, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, todos somos médios, nem todos ostensivos. Todos nós podemos dar passe. Sim, todos nós podemos dar passe. Mas nem todo mundo é médio de cura. Para quem quiser aprender a dar passe, a gente tem no nosso playlist do YouTube o curso de passe. É importante a gente aprender esse aspecto da doação anônima. Isso está muito claro no livro Os Mensageiros, no capítulo 14. O mentor Aniceto deixa isso muito claro. A importância dessa doação, da gente fazer o bem, sem a pessoa que está recebendo saber quem é que está sendo, quem está recebendo. Fala, Thaís. Fica uma dúvida, Ana. Quando tu falou do magnetismo espiritual, pelo livro aqui fala que é exclusivamente dos espíritos desencarnados. Como é que ele fala ali? Ah, cadê? Atuando diretamente sem intermédio sobre o encarnado. Então, esse que tu comentou que a gente faz nas segundas-feiras, ou a questão do passe, aí é o misto, não é o espiritual, é isso? Então, o que a gente faz online é o espiritual, porque não tem o médium dando o passe. O que a gente faz na nossa sala é é o misto, entendeu? Mais ou menos. Ele diz Se, sem se não, intermédio de encarnado. se não tem o desencarnado dando passe, é só o fluido espiritual. Por exemplo, você recebe o passe na sua casa. Você está recebendo um passe espiritual, direto. Sim. Você vai no centro e aí tem a Rosaura dando passe em você. Você está Aí é o recebendo um passe misto. misto, tá? Então aqui eu fiz uma tabelinha para a gente entender um pouquinho, né? Porque eu sei que é um pouquinho confuso aí a pergunta da Thaís é mais ou menos nisso, né? Quando a gente está falando do magnetizador ordinário, ele está usando do seu próprio potencial, a sua faculdade. Então, ele aprendeu a fazer o curso de Reiki e tal, estudou o método e vai lá, dá. Qual que é a qualidade desse Reiki? Vai depender muito da qualidade da pessoa que está dando o Reiki, da conduta moral, da energia daquela pessoa. E vai estar desgastando aquela pessoa. No caso de um médium, um curador, ele recebe esse fluido depurado do plano espiritual. Ele tem o seu magnetismo espiritual também, mas normalmente o nosso magnetismo espiritual, como eu falei, é bem então ele é suprido pelo magnetismo espiritual do mentor. Por isso é importante a gente tomar passe aonde? Em casa ou no centro espírita, gente? Onde é que eu posso tomar passe? Rosaura, onde é que eu posso tomar passe? No centro espírita, Por que que eu não posso tomar passe em casa, Rosaura? porque em casa eu não estou protegida por todos os que estão ao redor dentro da minha casa. Rachel, você tem muita evidência. O que que acontece dentro da casa da gente, mesmo a gente fazendo evangelho? Eles estão o tempo todo. Então, o tempo inteiro, gente. Aí eu falo, não, mas eu não tava bem. Aí eu chamei aquela minha amiga, ela é do centro, Uhum. tal. Ela estudou, ela falou que pode dar um passe aqui. A gente faz o evangelho, faz passe. Gente, não, não. Por isso que a gente fala não. Tá entendido isso? Eu posso dar passe depois do evangelho, gente? Rachel, eu posso dar passe depois do evangelho? Não. Não.
Onde é que eu dou passe, Nádia? No centro espírita. No centro espírita. Ai, Ana, mas você é muito chata. Você é muito assim certinha. Gente, a gente está seguindo Kardec. Não é Ana Moreno falando. É, eles falam muito isso mesmo, de não poder usar, né? A gente que é da passe, de estar utilizando sem ser na casa. Na federação, a gente tinha um grupo, inclusive na Califórnia, a gente também tinha um grupo chamado Samaritanos. As pessoas que estavam passando momentos complicados, por exemplo, tá com família doente, não pode ir no centro, tal. A gente ia na casa da pessoa, fazia o evangelho, dava o passe? Não. Não pode, porque eu posso piorar a situação. Eu não sei qual é a carga espiritual da casa. Eu não sei qual é a carga espiritual do médium. Mas Nossa, mas se, ela vai lá, ela assiste o Ege, o livro dos mensageiros, ela assiste o Pensamento e Vida. So what, gente? mas a equipe, mas se tiver uma equipe da casa que dá fora da casa, aí é considerado que pode, né? Porque é a equipe da casa que está indo no local. É Mas é diferente raro, de você sozinha. é raro. Normalmente é só o Evangelho no lar, Nádia. É muito raro. E o médium que está dando passe pode levar bordoada também. Fala, Elaine. Elaine, você está em mudo. Ok, desculpa. Eu tirei a mãozinha e não liguei o áudio. É interessante esse assunto, porque surgiu aqui pra gente, por exemplo, uma situação nesse sentido, né? E a recomendação, como a Ana falou, é o evangelho no lar. É o recurso que a gente tem para trabalhar com as famílias, né, que pedem esse contato mais direto. Então, a gente vai e auxilia a introduzir o evangelho no lar naquela casa, mas não o passe em si. O passe a gente recomenda que seja, é, que aconteça dentro do centro, né, por conta do que a Ana está explicando. Uhum, É, realmente, é feita a oração e é o evangelho. uhum, Realmente, é. isso. Isso é proteção para o Mas médium. vai a equipe, né? Vai uma Vai a equipe, não, equipe. não Aqui, vai um tanto é que eu, sozinho. Nunca não, vai um sozinho. tanto é que eu falei, não é uma pessoa, é a É, equipe dos samaritanos. isso. Então, normalmente vai dois ou mais pessoas. Justamente porque a gente não sabe qual é a barra espiritual da pessoa. E eu tenho as minhas fragilidades. E quando eu estiver fazendo isso, eu estou mexendo em caixa de marimbondo. Porque uma pessoa que está pedindo esse tipo de ajuda, como é que está o ambiente espiritual da casa? Está equilibrado ou está sendo atacado? Está sofrendo interferência espiritual, né? Então, continuando, passe espírita, né? Ana, Oi. quando você fala que pode respingar, foi respingar a palavra que você usou no médium, vamos dizer assim, quando você tenta dar um Uhum. passo, você está sozinho. Em que sentido você? Bom, tudo é sintonia, né, Rachel? Então, quando normalmente, se eu tô tentando ajudar você na sua casa, e você tem pelo menos 7 obsessores atrapalhando o seu caminho, eles vão ficar felizes ou infelizes comigo? Muito bravos. Qual é a chance deles voltarem para casa comigo ou falarem pro fulano, vai lá junto com ela agora? Total. É isso que eu tô dizendo. Mas quando a gente faz, por exemplo, quando você está fazendo uma oração, uma prece por alguém, e aí é preciso usar do seu fluido também para a ajuda daquela pessoa que você está pedindo ali. Vamos, por exemplo, que ela está com problema de saúde. Mas isso é Esse problema prece. pode vir para você? É Isso é prece, não é o prece. passo. Não, diferente, isso é uma prece. Então, eu posso fazer uma prece intercessória? Posso. Eu posso fazer prece para desencarnado? Posso. É diferente prece de passe. Eu não só posso, como devo. O passe é a transfusão,
né? Então é um médium que está emitindo, canalizando energias que são absorvidas pelo perispírito da pessoa, do recipiente, através dos centros de força ou chakras que estão aonde? No perispírito. Eu tenho centros de força, né? Os plexos no meu corpo. Na verdade, o centro de força está no perispírito, como os chakras. O André Luiz acho que chama centro de força. Então, essa energia, ela salutar, ela vai do corpo físico através dos plexos nervosos pro perispírito. E é lá que acontece a substituição das células adoecidas por essas células saudáveis. É aí a mágica da reconstrução, do milagre. Esse milagre, os milagres que a gente via Jesus fazendo, como a cura do cego de Jericó que a gente falou, era um milagre então? Não. É a ciência espiritual, é isso que a gente está vendo. E por que que é difícil isso acontecer hoje? Por que que a gente não vê essas curas incríveis acontecendo à torta e à direito hoje? Alguma ideia? Bom, primeiro porque a gente não é Jesus, né? A gente estava falando de pureza, de fluido vital e de magnetismo espiritual. Segundo é a psicosfera da Terra. Uhum. Muito complicado agora, gente, Nossa. tá? A gente tem que tomar cuidado com trabalhos de materialização, de cura, porque realmente a gente tem que ter certeza que o médium é um médium sério, que tem vivência espiritual, moral, né? Então, o passe, né, ele vai estar sendo essa ligação sutil e poderosa entre o necessitado e a equipe socorrista. A equipe socorrista sendo a pessoa que está dando passe e o plano espiritual. Agora, é, esse esse passe, como a gente falou, ele tem que acontecer dentro da casa espírita. Ele precisa do auxílio do plano espiritual. O médium precisa estar equilibrado. Isso a gente está aprendendo no seminário de alugadores. O médium precisa o quê? Equilíbrio emocional, reforma íntima, evitar excesso físico, comer direito. Tem o fator de êxito também para a pessoa que está pedindo o passe. O paciente que está ali, o assistido. O quê? Confiança. A conexão da sintonia mental. Fundamental. Não, ele pode estar sentado na cadeirinha, ó. Fica lá 1 ano, não acontece nada. Porque ele não mudou, gente. Se o paciente se fecha na sua dor, no seu problema, ai, eu sou deprimido, ai, a vida é ruim, ai, nada dá certo, ai, meu Deus do céu. Gente, o auxílio do alto vai encontrar barreiras irremovíveis para se penetrar. Se eu quero receber ajuda, eu preciso querer ser ajudado. Então tem um tripé nessa equação de cura. Tem os espíritos que têm essas energias puras, porque as minhas não são. Tem a pessoa, o médium do passe, que é esse canal, né? Que precisa de Uhum. vontade, boa vontade, disciplina. E precisa que o assistido tenha merecimento e tenha essa receptividade magnética. O que que acontece se chegar no centro? E aí a Rachel fala assim pra mim, Ana, eu só quero receber passe seu. Aí chega lá na hora da fila, a Rachel vai cair pra tomar passe com a Lúcia. Aí ela vê a Lúcia e faz careta. O que que vai acontecer na hora desse passe, Rachel? Você vai receber? A Lúcia tá com a maior boa vontade. Muito provavelmente não. Não! E é por isso que eu estava falando que quando a gente dá passe, é importante a gente olhar no olho, a gente dar um sorriso, a gente mostrar compaixão, para que exista essa conexão.
precisa fechar o elo lento. Gente, eu já dei aquele outro exemplo. Imagina outra situação que o assistido está desequilibrado, não consegue orar no momento do passe, e ao mesmo tempo o passista também não se preparou, moralmente e fisicamente. O que que acontece? Desastre. Não dá certo. Então a cura magnética é um tripé. A espiritualidade vai entrar com a bênção, o passista com a disposição e ele sendo a ferramenta. E o assistido, a gente não pode esquecer dele. Ele tem que fazer a sua parte. Ele pode estar construindo a muralha ao seu redor por causa da incredulidade, por causa da apatia, por causa do ódio, por causa da depressão. E aí vai estar basicamente neutralizando aqueles fluidos benéficos que ele estaria recebendo. O passe é baseado em intenção, gente. Tem um elo sutil de pensamento aqui, de empatia, de confiança entre quem está doando e quem está recebendo. Por isso que tem gente que passa um ano tomando passe e continua do mesmo jeito. Na depressão, na ansiedade, na dor, porque não mudou. Fala, Nádia. Desculpa. Não, você estava falando de empatia, de olhar no olho, tudo. Eu já percebi muito que alguns querem abraçar, inclusive, né? E assim, eu aprendi que a gente tem que evitar de tocar muito na Não pode pessoa tocar. na hora Não, do não, não passe, toca, não exatamente. toca. Não Esse porque abraço, esse realmente e é o que eles querem. Às vezes eles querem tanta atenção que eles vêm e querem abraçar ou quando sai, né? Então a gente tem que estar sempre evitando exatamente isso, esse porque abraço é a um abraço. troca ali é muita energia, né? Que a gente está mexendo. Então realmente é um momento que a gente tem que dar atenção com o olhar, que nem você falou, né? Falar e olhar a pessoa. E é por isso que é importante também que, o, que esse assistido assista a palestra, preste atenção na palestra, porque se ele não preparar a mente, ele não vai conseguir receber a ajuda. A ajuda começa já na palestra, né? Os nossos pensamentos vão estar adoecendo a nossa estrutura. Se a pessoa não mudar a mente, os fluidos podem até aliviar o sintoma por um dia, mas a pessoa vai voltar aos velhos pensamentos e vai voltar a destruir as células saudáveis. Daí a importância da reforma íntima. Falando um pouquinho do passista, né? A gente já passou bastante do horário, desculpa, gente, é muita coisa importante nesse capítulo. E eu peço de novo que todo mundo leia o livro. Tem essa higiene integral, a física e a mental. Tem que pensar na alimentação. Ai, Ana, mas olha, eu trabalho na segunda e domingo eu sempre tomo cerveja. Gente, ninguém aqui precisa de babysitter, né? Vigiar, irritação no trânsito, chegar 15 minutos antes da palestra, do trabalho, evitar excesso de alimentação, evitar o café em excesso. Tudo isso vai estar danificando o fluido vital, gente. Os mentores, eles tentam dar uma limpada, filtrada na gente, mas a gente muitas vezes dá muito trabalho para eles. Quem já leu o livro Nos Domínios da Mediunidade vai entender isso. O Uhum. nosso desajuste é complicado. A nossa doação fluídica exige disciplina e humildade em servir em nome de Jesus, sem a gente ficar esperando aplauso do outro. Indo agora para água fluidificada, está no livro, é o veículo ideal. Então, vamos sempre colocar a nossa garrafinha, o nosso copinho com a água, porque aí o remedinho vem pra gente. Ai, Ana, mas na hora do evangelho no lar eu deixo a jarra. Então, vai ser benefício generalizado. Se você colocar em cada copinho de cada pessoa, vai ir para cada pessoinha. Ah, no centro é a garrafona e cada copinho. Ah, o mentor vai saber que cada um vai pegar um copinho? Não, não vai saber. O que está indo ali é o fluido geral, né? Mas a água vai estar absorvendo esse magnetismo espiritual benfazejo com extrema facilidade. Então a gente vai ver que os benfeitores estão modificando a propriedade da água.
Da mesma forma que a água vira água oxigenada, por exemplo, né? Importância da prece, né? A gente entender que ela vai estar atraindo esses espíritos superiores, que vão estar saneando o ambiente do nosso lar, o ambiente fluídico da nossa casa, que vão estar ajudando a gente a elevar os nossos pensamentos, construindo como se fosse um banho mesmo, né? Uma proteção para a gente, uma conexão com o plano espiritual. E para a gente encerrar, gente, é pensar o que Jesus falou do nosso poder criador. É de todos nós. Vós sois deuses. Nós temos o DNA de Deus na gente. Olha isso. Então a sementinha tá pequenininha, né? Como a sementinha do carvalho, mas ela tem toda a potencialidade, toda a informação para virar aquela super árvore enorme. A gente tem esse código moral dentro de nós. Então, as energias que a gente emana hoje, as criações que povoam o nosso mundo interior, a nossa família, o nosso lar, são de nossa responsabilidade. Eu não posso culpar minha mãe, meu marido, meu filho. É minha responsabilidade. Ah, mas ele é assim, ele me tira do sério. Então, vamos pensar, o que que tá me tirando do sério? Como é que eu não saio do sério? Porque eu não mudo o outro, eu mudo eu. A gente tem que educar a nossa mente, o nosso comportamento, limpar a nossa psicosfera, para que a gente possa ser esse instrumento ativo de paz no momento em que a Terra precisa tanto. Então, que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, que a gente possa construir a nossa paz. Era isso que eu tinha para falar hoje. Alguma pergunta a mais? Eu tenho uma pergunta. Hum, Fiquei curiosa quando você falou que preparando a aula, que você sentiu a vibração do mentor, que você se emocionou, que você chorou, né? Foi é, tocada muito especialmente. Aí eu queria que você contasse que pedaço da aula que foi esse, que hora que foi que, foi. que você balançou mais. Eu acho que é a hora que tava falando dos fluidos, a sintonia. Eu não sei, Ele eu acho que eu deve. tava tão envolvida fazendo, né? Porque eu tinha preparado o conteúdo já durante o final de semana, mas eu não tinha montado os slides. Então eu comecei a trabalhar o conteúdo e montando os slides e refazendo e ouvindo e lendo de novo o conteúdo, né? O livro, né? Ficou mais, As coisas que eu tinha marcado para ver se eu tinha colocado tudo ficou que eu mais queria. receptiva, né, para sentir os fluidos. Posso, E posso fazer uns comentários? pode, 5 minutinhos? Pode. Achei muito interessante aquele momento em que você falou que pedra, que os minerais não têm fluido vital. E é verdade. Eles têm uma dinâmica estrutural muito singela. Eles têm Magnetismo. outro tipo de energia, que é Uhum. o fluido cósmico, né? Por isso é que no mundo a gente vê as pessoas acreditando e buscando e utilizando da energia dos cristais, tá muito em moda, né? Então, esse fluido cósmico é a energia radiante armazenada, condensada ali naquelas moléculas que constituem a estrutura do mineral de um modo geral, né? E essa energia, como toda energia, se irradia, se reflete, né, dentro de um padrão vibratório específico. Não é nunca igual a do ser vivo, mas é uma carga energética positiva. Já os seres vivos têm essa energia numa dimensão muito maior, né? Tem luz própria, porque somos centelhas divinas, né? É como se a gente tivesse uma bateria interna. Então, essa irradiação, essa exteriorização é maior, né? E outro pedaço da aula que eu achei muito interessante, que eu gostaria de reforçar, de enfatizar, é quando você falou da possibilidade de alguém
encarnado ou desencarnado, dá uma dose extra de energia para gente. Isso é indiscutível. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, no caso da desobsessão, de desencarnado para encarnado, no caso do atendimento pro espiritual que está sendo feito. Mas dessa hora eu me lembrei de uma passagem de André Luiz, em que ele fala daquele moço que está desencarnando. Eu sou péssima para nomes, viu, gente? Eu não, nem nome do livro, nem do moço. A, a esposa estava lá muito estressada, muito grudada no marido, atrapalhando, interferindo no processo do desencarne. Então, o benfeitor vem e faz uma projeção de luz no moribundo. E ele aí fica forte, alegre, saudável e fala para a esposa: estou me sentindo tão bem, vá descansar um pouquinho. Você tem ficado tantas noites sem dormir direito. Aí ela fala para ele: mas você tem certeza? Tenho, pode ir descansar. Ela vai, os mentores vão atrás, ela deita na cama, eles ainda dão um passo para ela dormir pesada, e aí eles voltam e fazem o O desencarne do. desligamento. Eu acho que está no Breno da Vida Eterna também. É? Pois É. é. E outra coisa importante também, você falou agora no fim, do passe, da importância, o passista espiritual e o passista encarnado estão cheios de boa vontade e se prepararam, na maioria das vezes, né, para fazer o serviço de boa qualidade. Mas se o assistido não se preparar, é como se a gente pusesse água limpa num vaso sujo, né? E o comentário da Ana foi muito adequado, de que são os papapasses, né? Os viciados em passe, toma passe o ano inteiro e não muda nada do quadro espiritual. Porque não é o passe que resolve, é Uhum. o evangelho, É, são os conceitos reeducação. de educação, autoeducação, né? Uhum. Muito bom. Bom pensar em tanta coisa bonita. Mais algum comentário antes da gente encerrar? É, Então vamos assim, fechando os nossos olhos, agradecendo aos mentores, aos benfeitores da nossa casa, das nossas casas, por esse estudo, por esses ensinamentos, para que nós, Senhor, consigamos vivê-los da melhor maneira possível, com humildade, com serenidade, que nós possamos, Senhor, absorver esses ensinamentos assim, célula a célula. Ajuda-nos, Senhor, a ver. Que nós possamos ser essa mudança maior, criando paz, harmonia e amor dentro das nossas vidas e refletindo essa paz, amor e harmonia na vida de todos aqueles que nos rodeiam. E assim envolvendo esse planeta em paz, amor e harmonia. E assim nós vamos agradecendo por essa noite, por esse encontro, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amém. eu queria fazer mais um comentário que me ocorreu depois. Eu falei da energia das pedras, né? Que muita gente busca, nos diversos tipos de pedra, diferentes tipos de energia. Mas nós espíritas, com o conhecimento que temos, não precisamos mais de estacionar nesse patamar. A gente já sabe buscar na fonte maior. Se eu posso falar com os benfeitores, se eu posso falar com Jesus, trocar essa energia com o plano espiritual superior, é melhor ir direto para cima do que ficar com as pedrinhas, né? Uhum. A nossa fé já é uma ferramenta suficiente para isso. E outra coisa que eu queria Por isso comentar, a é que o gente pode. Espiritismo.
não tem pedra e não estimula essas coisas, né? E outra coisa que a gente pode pensar é buscar essa energia na natureza também, né? Que a ciência Sim. também já prova, né? Então, andar na floresta, botar o pé na grama, em vez de ficar dentro de casa, né? A gente absorve da natureza esse fluido É. vital também, essa energia curadora. Bom, gente, vamos encerrar que já tem outra aula começando. Uma boa noite a todos.